Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples, humilde entendimento. Acredito que possa ser útil para você e para mim, claro, né? Vamos falar um pouquinho do mistério do reino de Deus, né, do evangelho. Porque assim está escrito, né, em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Veja aí na sua tela do aparelho. No texto da Almeida Corrigida Fiel, versículo Outro Evangelho, o subtítulo A Inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Versículo 6 de Gálatas 1: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema, seja amaldiçoado. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então eles pegam esta passagem e falam, tá vendo? Esses que estão por aí na internet estão pregando, anunciando outro evangelho. Eu não estou pregando porque eu sei que não precisa mais. Eu sei que eu não sou ministro coisíssima nenhuma. Eu não sou professor. Eu apenas sou um leitor e que graças ao Deus Espírito que habita em mim e em você, eu creio, é Ele que vem nos dando entendimento cada dia mais. E outra, esse escrito de Paulo já vai fazer 2000 anos que foi falar dessas palavras. Então, como que eu posso viver de algo tão atrasado, sabendo que assim aconteceu o Apocalipse, sabendo que o dia do Senhor já aconteceu, sabendo que o juízo de Deus já aconteceu, sabendo que o significado da palavra evangelho é boas notícias do reino de Deus. Jesus de Nazaré pregou aos judeus, anunciando-lhes que estava próximo. Veio Paulo e pregou aos gentios, dizendo que estava próximo. E quando nós lemos o Apocalipse, você vê que tudo aquilo foi para o tempo presente de João, quando ele foi arrebatado no Espírito lá na ilha de Patmos. E no próprio capítulo 4 de Apocalipse 1, 2, João diz que foi arrebatado para o reino onde estava Cristo, onde estava o trono, e Cristo disse a ele, agora você verá o que acontecer daqui para frente. Então, quer dizer, e sabendo que o mistério que Deus anunciou aos profetas, aos servos, se cumpriu, veja isso daqui. Em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 26 ao 28, o que é isso daqui? Isso daqui é a profecia do... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aqui. É a profecia de quem? Do Vale dos Ossos Secos. É a profecia de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Que essa profecia foi direcionada a Israel, aos judeus. Né? Então aqui, ó. E farei com eles uma aliança de paz. Com eles quem? Se você ler antes, você vai ver que era com Judá e Jerusalém, era o povo de Israel. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles,
para sempre. Veja que Deus falou que ia colocar o templo espiritual dele no meio dos judeus. 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e o meu templo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 28. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, gente, isso daqui, ó, essa profecia, ela já se cumpriu. O reino de Cristo já foi estabelecido. Então, como que outro evangelho? O outro evangelho que Paulo falava era um evangelho fermentado, era um evangelho modificado, era um evangelho que estava cheio dos rudimentos de Moisés. Era um evangelho pregado pelos seguidores de Moisés. Por isso que ele disse, se vier outro pregando outro evangelho diferente do nosso, que ele seja amaldiçoado. Mas Paulo falava para aqueles dias, para aqueles satanases, para aqueles diabos, para os acusadores, para os opositores. E quem eram esses? Os seguidores de Moisés, os legalistas, assim como são esses dentro dessas chamadas igrejas. São legalistas. São esses daí, a mesma coisa, não mudou nada, só mudou a época. Então, essa promessa, esse reino de Deus estabelecido, se cumpriu por que nós acreditamos? Por causa do Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha aqui, ó, João estava na ilha de Patmos quando aconteceu essa situação. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Procure aí na sua Bíblia, nas referências, o que significou o dia do Senhor. No passado, mas no passado eles tinham como o dia do Senhor sábado. Aí você vem para aqui, para o Apocalipse, Bíblia de estudo, esse dia do Senhor se refere ao primeiro dia da semana, domingo. Mentira! Mentira! Esse dia do Senhor foi necessário para se cumprir o que eu acabei de ler, para se cumprir essa profecia de Ezequiel aqui, ó, que Deus prometeu que tanto o tabernáculo dele quanto ele mesmo estaria no meio da nação de Israel. E nós, gentios, fomos alcançados por isso. Nós somos alcançados a partir do momento que nós colocamos a nossa fé, a nossa crença nesses escritos, que nós respeitamos as épocas, então nós estamos também nesse reino. Então, conhecendo esse Apocalipse capítulo 1, versículo 10, veja que quem falou com ele aqui, ó, foi o Alfa e o Ômega, foi o próprio Cristo glorificado. Então, nesse dia do Senhor aqui, foi o juiz de Deus, foi as contas cobradas da nação de Israel. Apocalipse 10, 7 falou exatamente sobre esse mistério de Ezequiel aqui, ó. Porque aqui ele falou um mistério, aqui ele falou uma profecia. E quando você vem aqui em Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Meu Deus! Então, quando fosse tocada a sétima trombeta, em outros textos fala mistério de Deus, que é segredo. Então, quando fosse tocada a sétima trombeta, iria se cumprir o segredo de Deus, o mistério de Deus. Mas, afinal de contas, o que foi o mistério de Deus? O mistério de Deus, nada mais, nada menos, foi o cumprimento daquilo que Jesus de Nazaré fez lá em Israel, que foi anunciar as boas notícias do reino de Deus, daquilo que Paulo fez no meio dos gentios, dos não-judeus, anunciar que o reino de Deus estava próximo. Olha aqui, ó, e aqui falou Cristo, esse aqui, se você ler, foi Cristo falando a João. João, quando estiver para tocar a sétima trombeta, então aquele mistério, aquele segredo que Deus falou lá no passado, se cumprirá. Olha aqui, ó, desce um pouquinho aí, Apocalipse 11, 15 ao 17. Olha aqui, ó, a sétima trombeta. Apocalipse 11, 15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha o tempo verbal, isso aconteceu lá durante o juízo, isso foi graças ao dia do Senhor, o dia do julgamento. 16, 17, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus,
dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Deixa eu colocar isso daqui no texto, em outro texto da Nova Almeida Atualizada. Olha aqui, veja. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Quer dizer, quando você lê no outro texto, nesse mais tradicional, tem uma palavrinha aqui, isso por futurista é uma beleza aqui, ó, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Olha aqui, ó, aí aparece aqui, ó, e que hás de vir, que tomaste aqui, ó, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, como que aqui que hás de vir e que tomaste? Então, são esses detalhes nesses textos bíblicos tradicionais que tem que tomar cuidado. Deixa eu ver na King James como está isso daqui. Vamos ver na King James Fiel, olha aqui, 17, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Olha aqui, ó, e que hás de vir. Também está, porque tomastes para ti o teu grande poder e reinaste. Então veja, essa palavrinha futuriza, faz um futuro. Deixa eu dar uma olhada aqui no Códice Sinaítico para a gente ver como está. Vamos conferir no Códice Sinaítico, que surgiu essa dúvida. Na King James Fiel e na Almeida Corrigida Fiel, hás de vir. Na Nova Almeida, na Nova Almeida Atualizada, está, olha aqui, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Então eu vou tirar a dúvida onde? No Códice Sinaítico. Vamos lá? Pronto, vamos conferir aqui no Códice Sinaítico, aqui, ó. Tira a dúvida aqui, ó, do versículo 15 ao 17. Assim está: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes no céu, dizendo: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará de era em era. 16. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. 17. Dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e reinaste. Você entendeu como que você tem que ter curiosidade? Você tem que procurar em outros textos. E o que nós temos de mais confiável para buscar informações, para tirar dúvidas, é este Códice Sinaítico que está aqui, ó. Olha aqui, ó, o endereço dele, o site dele, é codicesinaítico.org. É só você entrar aí e você vai ter acesso ao Códice Sinaítico. Você conseguiu entender? O perigo desses textos tradicionais, o perigo de você não ter uma referência para você consultar, é isso que acontece. Então você viu agora o texto da NAA, foi o texto mais correto. Olha aqui, ó, no versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Gente, tá igual o Códice Sinaítico. Então, quando você pega aqui o tradicionalzão, Almeida Corrigida Fiel, olha aqui, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir. Aí acrescenta o que hás de vir. Aí a pessoa fala: não, o texto da Almeida Corrigida Fiel é o mais perfeito, porque ele é fiel. O da King James Fiel é o mais perfeito, porque ele é fiel. Olha aqui. Pelo menos nesse, aqui, ó, 17, ó, na King James Fiel, dizendo: aí te damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e hás de vir. Só que aí ele se contradiz: porque tomaste para ti o teu grande poder e reinaste. Quer dizer, a contradição vem. Quer dizer, olha a palavrinha acrescentada aqui, que um futurista utiliza desse texto, olha aí, que vai vir aí. Né? Mas a nós não engana. A nós não. A nós que estamos tendo o entendimento espiritual do Pai, a nós não nos engana esses editores, de forma nenhuma. Graças a Deus, não nos engana de forma nenhuma. Então veja, isso daqui, ó, esse reino, deixa eu voltar na NA aqui.
Deixa eu te falar. O porquê que eu gosto, às vezes, eu gosto de usar esses textos aqui. Que nem se eu for na Nova Almeida atualizada aqui, ó, olha aqui, por que que eu fico mudando. Se eu ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Veja que aqui não aparece, e no 11, ó, dizendo, escreva no livro, não aparece que era o Alfa e o Ômega. Já no texto da Almeida, corrigida fiel, olha aqui, fui arrebatado no Espírito, ó, o Alfa e o Ômega. Se você pega a King James fiel, olha aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Vamos conferir no Códice Sinaítico como está? Olha aqui, no Códice Sinaítico está igual a da Nova Almeida atualizada. Olha aqui, ó. Eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve. Veja que aqui não aparece o Alfa e Ômega. Mas o porquê que nós sabemos que essa voz de trombeta era Cristo? Vamos ver como que fala o 17 e 18? E quando ouvi, olha aqui, e quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E que vive, e eu estava morto. E eis que vivo de século em século, tendo as chaves da morte e do Hades. Né? Então você vê, para você entender no texto da Nova Almeida atualizada, que aqui era Cristo falando em espírito, você tem que vir aqui para o 17 e 18. Né? Quando você pega o texto tradicional, que nem esse que eu falei aqui, cadê? Olha aqui. O da King James Fiel mostra que já é o Alfa e Ômega, quer dizer, dá uma acelerada no entendimento, que a voz de trombeta aqui era Cristo. Né? Mas, tendo cuidado, é isso. Tendo cuidado das situações. Só um exemplo aqui, ó. Primeira João, olha aqui, 1 João no texto tradicional. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha aqui que eles falam da Trindade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Veja que aqui aparece a Trindade. Né? Se eu vou na Nova Almeida, na NA, na Nova Almeida atualizada, cadê aqui? Está assim. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Cadê o Pai, a Palavra e o Espírito Santo? Não tem. Por que que não tem? Porque no Códice Sinaítico também não tem. Quer ver? Olha aqui, ó. Como está no Códice Sinaítico, versículo 7 e 8 de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha aqui. Pois os que testificam são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três são um. Você entendeu agora? Como é cruel esses textos tradicionais? Dependendo do que você precisa passar o entendimento, ele é bom. Mas, na maioria das vezes, nas partes mais principais, eles são tendenciosos. Por isso que existem futuristas a dar com madeira, a dar com aroeira na cabeça, por causa disso. Porque eles dizem, não, esses textos tradicionais. A Nova Almeida atualizada, dentre todas, é a melhor, mas ela é perfeita? Não, porque também ela tem algumas coisinhas meio complicada. Mas é a melhor de todas, a Nova Almeida atualizada. Então, encerrando aqui, o cumprimento do mistério de Deus, falado pelos profetas, foi o toque da sétima trombeta, foi o reino de Cristo estabelecido. Esse evangelho eterno, ele não é um evangelho um evangelho anátema. Claro que não. Claro que não. Porque aqui está no capítulo 14, versículo, cadê aqui, meu Deus do céu, 6. Olha aqui, ó, de Apocalipse, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno aqui, ó. Pronto. O reino de Cristo que estabelecido. Estabelecido. É o que está aqui. Esse foi o cumprimento do quê? O cumprimento de Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, aqui, ó, a promessa de Deus, que foi o reino de Cristo, estabelecido quando? E, para fechar esse entendimento, o templo e o próprio Deus está aqui, ó, na conclusão, no capítulo 21, versículo 3. João, em espírito, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia:
Quem é que estava sentado no trono? Era o Alfa e o Ômega, Cristo. Eis o tabernáculo, eis o templo de Deus com os seres humanos, não mais físico, mas um templo espiritual. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, e será o Deus dele. Pronto, isso foi o checkmate, o grande finale do quê? Do Vale dos Ossos Secos. Então aí, agora sim, quando você volta na leitura, volta a ler de novo aqui o que Paulo disse, ó, em Gálatas 1,6 de outro evangelho, estou muito surpreso em que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Você entende? Então o evangelho eterno não é outro evangelho. Na verdade o evangelho eterno é a conclusão, é o estabelecimento, é o final, é a finalização da promessa, é a finalização do aviso, né? Do grande mistério de Deus, que foi o Evangelho Eterno, que é o reino de Cristo estabelecido nos homens, onde ele mesmo reina. Aonde? Em nossa consciência, em nosso entendimento, em nosso espírito. Quando acontece isso? Quando você começa a confessar, quando começa a viver isso, então pronto, você está vivendo com a sua mente, com a sua consciência no reino de Cristo. Tá bom? Então eu vou deixar esta pequena mensagem, humilde, simples, mas eu acredito que possa ser proveitosa. E se foi, eu peço que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar. E se você não é inscrito nesse canal, Limpos pelo Evangelho Eterno, se inscreva e ative esse sininho que tem do lado aí. Porque aí as lives que eu faço todos os dias você vai receber notificação, vídeos novos que eu gravar você vai receber, tá bom? Faça isso e contribua da melhor forma possível aí que você achar para que esse canal venha crescer e que outras pessoas de outras nacionalidades venham ter acesso ao Evangelho Eterno, ao conhecimento do Evangelho Eterno, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço, um aperto de mão. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, Hebreus 12:9, permitir que nós venhamos a estar falando novamente. Tchau, tchau.